Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, tudo. E você? Boa noite. Tudo bem também, obrigada. Bom, hoje tem mais gente, né? Vamos começar então, para não me estender muito. Nós vamos dar continuidade à aula de ontem, né? Métodos de desinfecção e esterilização. Hoje nós tivemos toda aquela introdução e depois nós vimos os métodos físicos de controle microbiano. Então, hoje a gente fecha essa aula com os métodos químicos, tá? De controle microbiano. É uma aula um pouco extensa, um pouco densa, assim como a de ontem, mas assim que a gente finalizar, eu já faço a conversão do vídeo e já disponibilizo para vocês no fórum, tá? Vamos fazendo dessa forma, vou tentar fazer as aulas com vocês, assim, ao vivo, e já logo em seguida já disponibilizo lá o link para a gente ter uma maior interação, né? Na verdade, me dá até menos trabalho do que gravar a aula antecipadamente, depois vir aqui com vocês, e como geralmente vocês não têm muitas dúvidas, aí a gente fica aqui só 10 minutinhos, e não é esse o propósito, né? Tá bem? Então, assim, eu vou começar a aula, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, podem me interromper, se quiserem deixar também para perguntar no final, ou mandar depois lá na sala de café, tá? Tô disponível, tá bem? Então, pessoal, os métodos químicos de controle do crescimento microbiano, não existe, na verdade, um agente químico que seja ideal e que vai atender todas as finalidades, né, todos os grupos de micro-organismos, né? Por isso que a gente faz uma seleção e ver para qual propósito que você vai utilizar, né? Se esse agente químico vai ser suficiente. E ele é utilizado nas situações que impedem o uso de agentes físicos. Então, preferencialmente, são utilizados os métodos físicos, principalmente o calor, né? Porque a gente viu que é muito eficiente, né, para esterilizar líquidos, superfícies, vestimentas, materiais médicos, odontológicos e tudo mais. Mas quando não é possível submeter esse material, porque ele é termolábil, ou seja, ele é sensível ao calor, né? Então, utilizam-se os métodos químicos de controle, tá? Em geral, a maioria dos agentes químicos, eles não proporcionam uma esterilidade, certo? Então, eles vão apenas reduzir as populações microbianas a níveis que são seguros, né? Níveis de saúde pública que são seguros, ou vão remover, né? Vão retirar as formas vegetativas desses micro-organismos patogênicos. Então, eles não são, digamos assim, eficazes para eliminar, né, todas as formas de... Oi? Não? Não é uma pergunta? Tá. Então, eles não são eficientes para eliminar todas as formas de vida microbianas, né? Geralmente são aquelas formas vegetativas, ou eles vão reduzir, ou vão retirar, né, da superfície do objeto que está sendo, então, desinfectado. Então, seria mais uma desinfecção do que uma esterilização, certo? Vamos lá. Professora, Oi? tem alguma coisa assim que a gente use no dia a dia que dê para ser esterilizada com fenol, com álcool, com halogênico? No dia a dia, então, mas aí é feita uma desinfecção, uma esterilização não. Não é possível. Nós vamos ver no final dessa aula que existem alguns esterilizantes químicos, mas são poucos e são utilizados assim em hospitais, né? Exigem câmaras grandes, são gases, né? Então
mas no caso do que nós utilizamos, que são os antissépticos, né? Eles eles fazem a desinfecção, não a esterilização, certo? Ah, sim. Certo. Obrigada. Então, vamos lá, imagina. Então, a diferença entre um desinfetante e um antisséptico, né, que nós estudamos na aula passada, nós vimos que o desinfetante ele está direcionado a superfícies inertes, né, a objetos, e o termo antisséptico é relacionado a tecidos vivos, então é desinfecção de tecidos vivos, tá? Então, o antisséptico é um agente que faz a antissepsia, assim como o desinfetante é um agente que faz a desinfecção, tá? E a diferença vai estar na concentração e no grau de toxicidade. Então, os desinfetantes, que são destinados, né, a superfícies, objetos, eles vão ser mais concentrados e e tem um nível de toxicidade para os tecidos mais elevados, tá? Já quando é um antisséptico, são níveis seguros de utilização, então eles são menos concentrados e têm uma menor toxicidade aos tecidos, tá? Então, o que não quer dizer que não sejam eficientes, mas tem essa diferença. Então, você não vai usar um desinfetante na pele, né? Então, a gente sabe que tem desinfetantes que irritam a nossa pele, né? A mucosa. Então, tem aqueles produtos que são específicos, né? São os antissépticos para serem utilizados em tecidos vivos, ok? Nossa, não gostei. Aqui, então, tem alguns desses agentes químicos utilizados no controle microbiano. Nós temos os detergentes, os metais pesados, halogênicos, alcoóis, fenol, derivados, né, os compostos fenólicos. A gente vai estudar brevemente cada um deles, tá? Professora, Oi? tá dando muita interferência aqui. Então, mas eu acho que alguém que está com o microfone É a ligado. Gisele. Ô, Gisele, desliga o microfone. Tá? Então faz assim, pessoal, deixa desligado o microfone só quando vocês quiserem falar, perguntar alguma coisa, que daí vocês liberam, tá? Que daí a gente não tem esse problema, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar com o fenol e com os compostos fenólicos, né? Então o fenol, ele foi descoberto, né, há muitos anos atrás, né, e por Joseph Lister, tá? E ele foi usado, começou a ser utilizado para controlar, né, infecções cirúrgicas nas salas de operações. E com isso eles observaram que houve uma redução na incidência das infecções pós-operatórias, certo? Então, nos dias atuais, ele é raramente utilizado como antisséptico ou desinfetante. Na verdade, ele é um desinfetante fraco, tá? Então, quando a gente menciona o fenol, é mais por uma questão histórica, porque ele foi o primeiro a ser utilizado na prática médica e cirúrgica com essa intenção, tá? E hoje ele é raramente utilizado porque, além de ser um fraco agente químico, ele ainda tem um odor desagradável e ele é tóxico, né? Tem um nível de toxicidade, então que limitam o seu uso, tá? Então, por isso, eles são utilizados combinados a sabões, tá? Que faz com que eles sejam menos tóxicos, reduz a toxicidade e também são mais ativos, tá? Então, sempre, assim como a gente viu na aula passada, né, o mecanismo de ação dos compostos, dos agentes físicos, aqui, sempre que eu falar também mecanismo de ação, vai ser como esse agente antimicrobiano faz a redução ou destrói o micro-organismo. Como que esse agente químico vai agir sobre a célula, sobre os componentes celulares, impedindo que esse micro-organismo se multiplique ou ainda levando à morte desse micro-organismo, tá? Então, a gente vai ver que cada agente químico tem um mecanismo de ação diferente. Então, no caso do fenol,
dos compostos fenólicos, eles agem rompendo a membrana e a parede celular, levando, consequentemente, à desnaturação e à coagulação de proteínas e também a inativação dessas proteínas, tá? E dependendo da concentração que for utilizado, ele vai ter um efeito só bacteriostático, né? Então, a gente viu que era isso ontem, né? Que ia reduzir, ia limitar, né, o crescimento, né, a multiplicação. Ou, em altas concentrações, eles têm um efeito bactericida, né? Ou seja, ele vai estar matando esses micro-organismos. Então, isso influencia, nós vimos também que influencia a concentração e o tempo de aplicação, tá? Então, nós temos essas diferenças. Então, a gente estava falando do fenol, né? Devido a essas desvantagens, por ele ter um odor desagradável, por ele ser tóxico, o que é utilizado no lugar do fenol são os seus derivados, são os compostos fenólicos, certo? Nós temos aqui uma solução aquosa de fenol a 5%, é uma solução que mata rapidamente, né, as formas vegetativas de micro-organismo. Só que ela não tem, né, uma atividade assim, eficiente quando se trata de esporos, né, que são aquelas formas mais resistentes, tá? E daí tem essa alternativa, né, que acaba também, né, sendo mais eficiente, não tem o problema, né, do forte odor, né, um odor desagradável e uma toxicidade mais tolerável, que são os cresóis, tá? Então, eles são mais ativos, 3 vezes mais ativos que o fenol, e é uma solução de sabão que contém um derivado de fenol, por isso que é chamado compostos fenólicos, tá? Eles, em geral, são bons desinfetantes de superfície, e eu acho que vocês conhecem, né, a creolina, já ouviram falar, que faz a desinfecção de pisos e sanitários, tá? Então, é um composto fenólico. Nós temos também o bifenol, que é o hexaclorofeno, por exemplo, o triclosano, não sei se vocês também já ouviram falar, é um desinfetante, um antisséptico, e ele é encontrado em formulações como sabonete, shampoo, desodorante, pasta de dente, certo? Então, ele também tem essa atividade antisséptica, os bifenóis, que também são compostos fenólicos, ok? Uma outra classe de agentes químicos são os alcoóis, né? Muito conhecido e utilizado diariamente por nós, várias vezes ao dia, segundo as recomendações, né? Acho que desde da época da H1N1, né, que já foi, nós já recebemos essa orientação e desde então a gente vem utilizando, né, o álcool em gel, né, para fazer a antisepsia, principalmente das mãos, tá? É uma classe de compostos orgânicos, tá? Que é formado por uma cadeia de carbonos com uma ou mais hidroxilas, né, que é o OH. É utilizado tanto para desinfecção e quanto para a antissepsia, como, por exemplo, na antissepsia de pele, né, quando você tem que limpar ali determinada área. A gente viu que pode também, né, que é feita também a antissepsia e a remoção mecânica, você passa o algodão embebido em álcool, né, e faz ali a limpeza local, né. Hoje nós utilizamos, né, diariamente para fazer a antissepsia das nossas mãos, certo? Mas ele também é utilizado como um desinfetante, então faz a descontaminação de utensílios médicos, como por exemplo termômetros e superfícies de trabalho, né? Nos laboratórios, quando a gente vai utilizar a bancada, a gente faz então a desinfecção da bancada com o álcool 70 antes e depois do uso, tá? Então é para superfícies inertes e objetos, tá? E então, o que nós sabemos é que as propriedades bactericidas dos alcoóis, ela aumenta conforme aumenta a cadeia de carbonos, tá? Então, a gente tem aqui o álcool metílico, ele tem apenas um carbono, tá? Então, ele apresenta uma baixa atividade e ele é muito tóxico, tá? Inclusive, o seu vapor pode provocar danos permanentes aos olhos,
tá? Quem trabalha com esse tipo de álcool tem que usar, né, toda a proteção. E depois nós temos o álcool etílico, que possui uma cadeia com 2 carbonos, né, que é muito utilizado por nós, e é o mais conhecido, né? Eles são eficientes contra as formas vegetativas dos micro-organismos e as concentrações mais efetivas, elas variam entre 70% e 90%, tá? Então, a gente vai... Já vou explicar para vocês por que essas são as concentrações ideais. Eu não sei se eu já falei isso em sala, mas a gente vai voltar nesse assunto. E depois nós temos o álcool propílico e o álcool isopropílico, né? Que na verdade é o álcool primário, que é onde a gente tem, são 3 carbonos, tá? Com uma hidroxila, né? Só tem a posição da hidroxila que é diferente. E eles são frequentemente utilizados no lugar do álcool etílico. E eles são efetivos a concentrações um pouco mais baixas, a partir de 40% até 80%, só que eles também são um pouco mais tóxicos, né? Então, ele é tóxico para a pele, certo? E deixa eu ver aqui. Aqui o mecanismo de ação está envolvido, então, na desnaturação, né? Que é a coagulação proteica, e na inativação dessas proteínas. E também ele atua na desorganização da membrana plasmática. A gente sabe que a membrana plasmática, né, é uma bicamada lipídica, então os alcoóis eles atuam também dissolvendo lipídios, além do que fazendo a remoção mecânica dos micro-organismos, como nós já citamos, tá? Principalmente quando é feita a limpeza, né, de uma superfície com álcool, então além da desinfecção também é feita a remoção mecânica, né? Então é duplamente eficiente. Só que os alcoóis eles não são esterilizantes, né? Então eles vão fazer a desinfecção. Aqui a gente tem o álcool a 100%, né, que é o etanol puro, e ele não é eficiente porque ele desidrata a parede celular e isso dificulta a entrada no interior da célula, tá? Já que o álcool 60%, 90%, que é esse espectro que é eficiente, né, eficaz para eliminar micro-organismos, ele propicia a desnaturação das proteínas e das estruturas lipídicas da membrana plasmática e, consequentemente, a destruição dos micro-organismos com maior eficiência, tá? Então, aqui nessa tabela, então a gente tem aqui a porcentagem, a concentração de etanol, né, e o tempo necessário para que tenha sua atividade microbicida, tá? Então aqui o sinal de menos ele indica a ausência da ação microbicida, quer dizer, não funcionou, né? E quando tem um sinal de mais, está dizendo que teve, então, a eliminação do micro-organismo, tá? Então, vocês podem ver que de 60% até 95%, ó, a gente tem aqui esse espectro eficaz, né? Então, tem a ação microbicida. Aqui nós temos, ó, a 50% precisa de um tempo maior para que os micro-organismos sejam eliminados, sejam mortos, tá? Então, a partir de 30 segundos, certo? Então, tem essa diferença. Mas por que que o etanol puro ele é menos efetivo? A gente já viu pelo mecanismo de ação, tá? Só que o etanol puro ele vai ser menos efetivo que as soluções aquosas, né? Como assim, Pro? Soluções aquosas, então, quando eu tenho uma mistura de etanol e água. Porque a desnaturação, né, dessas proteínas, ela requer água. Então, por isso que a gente tem o álcool 60, o álcool 70, né, que é o ideal, que é o eficaz, a concentração ideal, né? Então, necessita ser uma solução aquosa para que tenha sua eficiência ali, né, comprovada. Então, por esse motivo, nós utilizamos o álcool 70. Mas saibam que essas variações entre 60% até 95% é eficiente para eliminar os micro-organismos, certo? Lembrando que é na sua forma vegetativa.
não os endosporos. É aqui uma piadinha, né? Um grupo de apoio para os micróbios e bactérias, né? Toda a minha família morreu por causa do álcool em gel, né? Assim nós esperamos que aconteça mesmo. E o próximo que nós vamos estudar são os halogênicos, tá? Nós vamos entrar no grupo dos halogênicos. Eles correspondem ao grupo 7A da tabela periódica. Quem aqui lembra da tabela periódica? Eu não sei vocês, mas eu nunca fui muito boa em química, só que a química sempre foi muito necessária, né, para a biologia. Eu, na pós-graduação, na graduação mesmo, eu tinha que fazer, então, preparar os meus reagentes para fazer as minhas reações. Então, eu precisava ter um pouco ali de conhecimento mínimo de química, né, de ácido, de base, né, de composto químico. Mas só para relembrar, então, os halogênicos, eles fazem parte do grupo 7A da tabela periódica, né? E os elementos químicos deste grupo, especialmente, né, o cloro e o iodo, eles são agentes antimicrobianos efetivos, tá? Tanto isoladamente quanto em compostos orgânicos ou inorgânicos, tá? E eles são componentes de diversos agentes antimicrobianos. Os halogênios, eles são fortes agentes oxidantes, tá? Então, esse é um mecanismo de ação. Eles são altamente reativos, então eles atuam destruindo os componentes que são vitais para o desenvolvimento, né, a vida, né, microbiana. Então, nós temos aqui o cloro, ó, que é um agente oxidante, que destrói moléculas que são essenciais ao micro-organismo, e o iodo, que age impedindo a síntese de proteínas, que ocasiona as alterações nas membranas celulares, certo? E a forma ativa do cloro é quando ele quando ele é o cloro mais a água, que forma o ácido hipocloroso, que é essa forma que é eficaz contra os micro-organismos, certo? Então, aqui nós temos o iodo, né, que é um dos mais antigos e eficientes agentes antimicrobianos. E desde 1830 que ele foi reconhecido pela farmacopeia norte-americana, também foi muito utilizado na Guerra Civil Americana como um antisséptico de feridas, tá? Então ele é empregado em feridas, em tecidos, e ele age contra todos os tipos de bactérias e muitos endosporos, fungos, vírus também são eliminados pelo iodo, tá? E alguns fungos e alguns vírus. Ele é pouco solúvel em água, só que ele é altamente solúvel em etanol. Então, nós encontramos o iodo na forma de tintura, né? Que Poxa vida, pessoal, eu esqueci que o Zoom é só 40 minutos, tá? Nós temos mais 10 minutos, vamos ver o que eu consigo fazer, senão eu abro outra reunião para vocês. Então, ele é altamente solúvel em etanol e em soluções aquosas de iodeto de potássio e de sódio, tá? Então, é utilizado na antisepsia da pele, também é utilizado como sanitizante de utensílios de alimentação, faz também a desinfecção do ar por meio de vapores de iodo, só que tem uma desvantagem, porque ele é tóxico, corrosivo e tintorial, quer dizer, ele mancha, né? Mancha a pele. E deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Nós temos também os iodóforos, né, que é uma combinação de iodo mais uma molécula orgânica, que vai liberando, né, lentamente, então, esse iodo. E a gente conhece como povidine, né? Quem nunca usou, né? Povidine, que é a povidona e iodo, tá? E as vantagens é que esses iodóforos são germicidas, né? Não coram e também não irritam a pele, devido ao aumento da solubilidade em água, né? Então, formando aí
se combinando com uma molécula orgânica, ele é mais tolerável, né, e mais eficaz também. Depois nós temos também como halogênios o cloro, né, e os compostos clorados, tá? Então, o cloro como um gás, né, utilizado na forma gasosa ou ainda em combinação com outras substâncias químicas, tá? Ele é um desinfetante amplamente utilizado, tanto doméstico quanto industrial e também para o tratamento de água, tá? Só que quando ele é utilizado na forma gasosa, é um pouco mais difícil, né, de manusear, tá? Então, nós temos são mais utilizados nas formas orgânicas, como as cloraminas, e nas formas inorgânicas, como hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio. Né, pessoal, como vocês sabem, eu sou bióloga, então eu não vou ficar me atendo, né, muito às fórmulas químicas, tá? Me perdoem por não poder me aprofundar nesse assunto, tá bem? Ai, nem me fala de química. Então, eu acho que eu acredito que não tem muitas pessoas fãs de química na biomedicina, ou estou enganada? Eu sou muito fã. Eu também, eu Sério? sou muito fã. Uma das Nossa, minhas eu opções odeio de química. curso Eu odeio era química. engenharia química. Meu Deus, Meu Deus. Gente, socorro! química é o cão, Deus me livre. Gente, eu tive bioquímica e eu passei assim, tipo, com 6, né, na época. Depois, no primeiro ano, eu tive química orgânica e inorgânica, também passei com 6. Porque, E a olha, analítica? Jesus. meu Deus, não tive, graças a Deus. Mas, enfim, né, vamos voltar para nossa aula aqui, que esse assunto eu não tenho muita propriedade para falar. Nós temos aqui os metais pesados e os seus compostos, que também são utilizados, né, como agentes microbianos, principalmente o mercúrio, a prata e o cobre. Né? Historicamente, eles eram utilizados como galões para armazenar água, né? Então, se eu não me engano, os egípcios, eles jogavam moedas de prata, né, para conservar, né, a água por mais tempo, né, que ia liberando ali lentamente, né, e impedindo ali naquela área a proliferação, né, de micro-organismos, né, então tinha esse potencial, né, de conservar o líquido, né, e o mercúrio também foi usado no controle de infecções, como por exemplo a sífilis, tá? E o mecanismo de ação desses metais pesados, eles atuam inativando as proteínas celulares e combinando-se com alguns componentes. Como, por exemplo, aqui, ó, logo abaixo, tem o cloreto de mercúrio, que inativa enzimas que contêm os grupos sulfidrilas, tá? Essa fórmula aqui que eu apresento para vocês. E quais são os usos, né, desses metais pesados? Nós temos os componentes orgânicos, tá? Que é o tão conhecido, né, mertiolate. Quem chegou a usar o mertiolate que ardia, né? Eu não utilizava porque eu sou alérgica ao mertiolate, né? Só que hoje mudou a fórmula, né? Porque foi proibido, né? Aquele que era usado antigamente para tratamento de cortes, feridas e infecções de pele, né? Então você ralava o joelho, já estava com dor, daí vinha sua mãe, né? E passava ali um mertiolate, né? Chegava a chorar de tanto que ardia. Mas hoje não tem Minha mais mãe, esse inclusive, problema. diz que o de hoje em dia não presta, só prestava o antigo. Então, porque mudou, né, a formulação, né, porque foi proibido, né, porque eram esses metais que eles falavam que poderia ser tóxico, né, que não eram níveis seguros. Então, por isso que não arde mais, porque mudou a formulação. O nome permaneceu, mas eu acredito que não tenha mais a mesma eficácia, né, já que a sua mãe diz. Porque eu não fiz o teste. E como componentes inorgânicos, nós temos o nitrato de prata, né, que é usado na prevenção de infecções por gonococos em recém-nascidos. Antigamente, né, quando era um parto natural, os médicos pingavam diretamente, né, no olho do recém-nascido, né, algumas gotas de nitrato de prata para prevenir essa infecção gonocócica que o bebê pudesse ter adquirido ali passando pelo canal, né, de parto.
mas hoje em dia não é mais utilizado. Tem outros antibióticos, né, que são mais seguros, tá? Temos também o sulfato de cobre, né, que é muito utilizado como algicida, né, em reservatórios de água e piscinas, e também no controle de fungos fitopatógenos, né, fitopatogênicos, certo? E os compostos de zinco, né, que também são fungicidas presentes no talcos para os pés, né, o tênis pé, é famoso. Ok? Nós temos aqui, por último, os detergentes, né? São chamados também de surfactantes. Surfactantes, eles são agentes de superfície, né? Muito utilizados como antisséptico e também na remoção mecânica, né? Então, a gente está lá fazendo o uso do detergente, lavando louça. Então, está tendo ali a sua função antisséptica, mas também a remoção mecânica, que a gente faz ali com aquela buchinha, com o bombril e tudo mais, tá? Então, o mecanismo de ação dos detergentes é a desnaturação de proteínas, a interferência em processos metabólicos e a lesão da membrana plasmática, certo? Então, aqui está mostrando como que funciona, né, o mecanismo de limpeza utilizando o sabão. Então, o detergente, ele forma uma micela, né, em volta ali daquela superfície, por exemplo, que tem uma camada ali oleosa, né? Na pele, na nossa pele também, né? Então, quando o sabão é adicionado à água, os ânions do sabão, eles se aproximam da sujeira, né? Da cadeia que é apolar, né? Como vocês podem ver aqui na imagem, e eles vão interagir com ela. E a extremidade polar continua a interagir com a água. E ele forma, então, essas micelas aqui na parte E, aqui no final, no canto esquerdo, forma uma micela que facilita a remoção. Quando você enxágua esse conteúdo, né, seja um tecido vivo, uma superfície, né, um objeto, quando a água, você vai enxaguar com a água que está ali interagindo com a superfície que é polar, então já sai facilmente, né, essa sujeira, né, envolvida pelo sabão. Então, é assim que atuam os detergentes. Eles rompem, né, um filtro oleoso da pele. Vocês já devem ter ouvido falar, né, no processo de emulsificação, né, é isso que o detergente faz. Então, a água com o sabão, elas vão remover esse óleo que foi emulsificado, ou seja, essas micelas que foram formadas. E os resíduos, né, que fazem, então, flutuar para longe, à medida que a água vai fazendo essa remoção, então, das micelas. Temos também um tipo de agentes de superfície, que são os compostos quaternários de amônio, são os QUATs, que têm uma estrutura derivada de cloreto de amônio, que também são desinfetantes, fazem a antisepsia e são sanitizantes.